O complexo termoelétrico Jorge Lacerda é um ativo da empresa ENGIE. O CTJL é um grande empreendimento locado em Capivari de Baixo, no sul de Santa Catarina, tendo um papel fundamental no setor elétrico brasileiro, bem como para a economia de toda a região. Possui atualmente uma potência instalada de 865 MW, com 7 unidades geradoras divididas por 4 unidades. São elas: UTL-C, com potência instalada de 363 MW, teve seu início operacional no ano de 1996. UTL-B é um empreendimento construído na década de 80. Possui 2 unidades geradoras de 131 MW cada. UTL-A 3 e 4 iniciou suas atividades na década de 70, com potência instalada de 130 MW. UTL-A 1 e 2. Esta é a mais antiga entre as unidades geradoras, com capacidade instalada de 110 MW. Teve seu início operacional em 1965. Juntas, essas máquinas podem atender a necessidade de mais de 1 milhão de pessoas, além de gerar mais de 6.600 empregos diretos e indiretos, e mais 600 empregos em época de revisão de unidades, causando forte impacto na economia da região. Diante desse contexto, podemos afirmar que a manutenção dessas usinas é de extrema importância, não só para garantir o funcionamento com altas performances de rendimento, mas também para toda a economia da região. Boa noite. A equipe de alunos de Engenharia Elétrica, aqui da Unisul, composta por mim, Ezequiel Fidelis, Cleiton Luiz de Souza e Paulo Gonçalves, adentrou as portas do complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Vamos mostrar o trabalho de manutenção e operação, que está garantindo o funcionamento e vem disponibilizando potência máxima ao sistema elétrico brasileiro por várias gerações. Este documentário vai destacar a manutenção da UTL-A, que entre as usinas do CTJL é a mais antiga, com 50 anos de operação e hoje uma das mais eficientes no mundo. Como foi possível chegar a altos níveis de rendimento por tanto tempo? Prepare-se, vamos mergulhar a fundo no complexo e revelar a tecnologia empregada nessa usina. Ciclo Rankine. A água é bombeada do rio para uma estação de tratamento, onde segue para a caldeira. Na caldeira, o pó de carvão mineral é queimado e o calor gerado aquece a água, resultando em um vapor superaquecido. Esse vapor faz girar uma turbina, transformando energia térmica em energia mecânica. A turbina, por sua vez, faz girar o eixo do gerador, produzindo eletricidade. Depois de o vapor passar pela turbina, ele precisa ser condensado para ser bombeado novamente para a caldeira, onde o processo se repete. Todo esse procedimento acontece dentro do condensador por resfriamento do vapor. A água do rio é utilizada no resfriamento do vapor e depois devolvida ao ambiente, a não ser por uma discreta alteração na temperatura. De 1964, quando foi inaugurada, a UTL-A 1 e 2 permaneceu com seu sistema de controle e supervisão original até 2010. Devido ao desgaste dos componentes e à falta de peças sobressalente para a reposição, houve a necessidade de modernizar todo o seu conjunto de equipamentos, que compõe o sistema de supervisão e controle. Estamos na unidade 1, onde toda a caldeira e a turbina é operada através dessa sala de comando, dividida em máquina 1 e máquina 2. Todo o sistema de controle, toda a instrumentação de campo, equipamentos elétricos, todos os equipamentos que chegam nessa tela passam por essa estação de engenharia.
Esse computador é a nossa estação de engenharia. Esse computador, ele conecta todos os instrumentos de campo e todos os CLPs, todos os equipamentos que comunicam via rede, via protocolo com essa máquina. Ela é uma concentradora que facilita o trabalho da manutenção devido ao grande número de fabricantes de equipamentos que tem nessas máquinas. Por isso a importância de você concentrar tudo numa máquina só e através dela acessar cada equipamento individualmente. Por isso a gente tem essas máquinas que facilitam e de uso exclusivo da automação. A maioria de seus equipamentos foram preservados após a modernização, como bombas, válvulas, aquecedores, moinho de carvão, e alguns motores. Nesses equipamentos, a manutenção preventiva está garantindo uma excelente performance com eficiência e segurança. Todo o processo da UTLA 1 e 2 foi automatizado após a modernização dessa unidade e passou a contar com avançados equipamentos de supervisão e controle, como servidores, CLPs, inversores de frequência, além de toda a instrumentação de campo, como transmissores de pressão e fluxo, sensores de vibração e atuadores elétricos inteligentes. Mas para alcançar a eficiência máxima na geração de energia elétrica, alguns procedimentos de manutenção em específico foram efetuados, como a retubagem do condensador e a troca do precipitador eletrostático. Retubagem total dos condensadores. Esse equipamento em específico é o responsável por condensar o vapor que passa pela turbina, a fim de obter-se com isso uma pressão negativa em seu interior, devido à redução brusca de volume do vapor. A água do rio é bombeada para passar dentro do condensador, a fim de trocar calor com o vapor que sai da turbina. Como é utilizada a água do rio para fazer essa troca térmica, e essa água não possui tratamento, antes de circular pelas tubulações é inevitável que com o tempo essas tubulações ocorram desgastes e entupimentos, afetando bruscamente a eficiência da máquina. Por isso, constantemente é necessário limpar essas tubulações. Precipitador eletrostático. Estes gigantes equipamentos têm uma função importante para o correto funcionamento das unidades geradoras, que é garantir uma retenção de até 95% de todo o particulado gerado pela caldeira, evitando assim que esses materiais poluentes sejam jogados na atmosfera pelo chaminé. Além disso, com a retenção dessas cinzas, é possível movimentar e abastecer a indústria cimenteira, e movimentando uma cadeia de negócios e empregos. Um precipitador eletrostático consiste num gerador de carga elétrica negativa. A caldeira emite a carga em partículas poluentes e estas ficam carregadas negativamente. As paredes do precipitador têm a carga positiva, que atraem as partículas, e estas ficam retidas. Este encontro deve-se à atração entre as cargas opostas. Como as impurezas se acumulam nas laterais do precipitador eletrostático, fica bem mais fácil de eliminá-las. O precipitador eletrostático possui um sistema de controle separado do resto da usina, onde todos os equipamentos de instrumentação e equipamentos elétricos, como disjuntores, contactores, motores, têm informações de status capturadas por um CLP responsável em garantir todo o funcionamento do precipitador eletrostático de forma automática.
disponibilizando aos operadores informações importantes de seu funcionamento através do supervisório da usina. O precipitador eletrostático é dividido em duas partes perante a manutenção. A primeira é onde realiza-se o controle de tensão e corrente nas placas, feito pelo controlador principal do precipitador eletrostático, chamado de CIR. Um complexo equipamento de controle capaz de operar de forma automática, graças a uma eficiente programação integrada. Seu fabricante é a GE. A responsabilidade de manutenção desse equipamento é da equipe de manutenção elétrica. A gente basicamente executa durante o dia aqui manutenções corretivas, preventivas, faz análise de motores, da performance do motor, negando esses motores, ensaiando eles eletricamente, atuando no dia a dia na correção de diversos outros problemas que ocorrem, né, no dia a dia de uma manutenção de uma usina. Ficando apenas a parte de comunicação com a equipe de automação. A segunda parte do precipitador eletrostático é a descarga das cinzas coletadas, realizada com uma complexa automação, envolvendo válvulas pneumáticas e rotativas, fazendo com que as cinzas coletadas cheguem até os silos de contenção, aonde os caminhões coletam e abastecem a indústria cimenteira. Instrumentação e controle. É a área de monitoramento industrial, que tem como tarefa controlar, indicar, registrar, medir, corrigir e avaliar os resultados de todo o processo operacional das plantas industriais. A instrumentação é a ciência que aplica e desenvolve técnicas para a adequação de instrumentos de medição, transmissão, indicação, registro e controle de variáveis físicas em equipamentos nos processos industriais. A instrumentação é responsável pelo rendimento máximo de um processo, fazendo que toda a energia cedida seja transformada em trabalho na elaboração do produto desejado. As principais grandezas que traduzem transferências de energia no processo são pressão, nível, vazão e temperatura, as quais denominamos de variáveis de um processo, interligados entre si para realizar uma determinada tarefa nos processos industriais. A associação desses instrumentos chama-se malha. Em uma malha, cada instrumento executa uma função. O setor que mais foi afetado pelo processo de modernização da UTLA foi o setor de manutenção. Todos os equipamentos de responsabilidade desse setor foi substituído por equipamentos mais modernos, com características completamente diferentes dos modelos originais da máquina. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, pessoal da Unisul. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cleiton. Boa noite, pessoal de casa, pessoal da Unisul. Estamos aqui com um convidado especial, Paulo Gonçalves, técnico em manutenção na empresa Engie. Vai nos falar, explicar um pouco mais sobre um equipamento em operação. Que equipamento é esse, Paulo? Bom, Cleiton, esse equipamento em específico que a gente vai falar aqui é o precipitador eletrostático. Por que a gente escolheu falar desse equipamento? É um equipamento que envolve vários fenômenos nesse equipamento. Também envolve várias disciplinas que a gente aprendeu durante o curso de engenharia elétrica, que foram química, eletromagnetismo, fenômeno do transporte, programação, eletrônica de potência, entre outros. Então é um equipamento que envolve todos esses fenômenos, em um equipamento. Por isso a gente resolveu falar dele e falar da importância desse equipamento para a planta. Vamos mais a uma pergunta ao Paulo. Como funciona esse equipamento, Paulo? Apesar de ser um equipamento bastante complexo, o precipitador eletrostático ele é bastante simples o seu funcionamento, o seu princípio de funcionamento.
ele consiste... a gente tem uma animação aqui que está aqui do meu lado, que é o funcionamento desse equipamento internamente, como ele funciona internamente. Então, aqui dá para ver, nessa animação, que os gases saem da caldeira, essa fumacinha aqui que está entrando na entrada aqui do precipitador, são os gases saindo da caldeira, e esses gases eles saem carregados da caldeira negativamente. Então, o que é feito dentro do precipitador? No precipitador tem placas elétricas, eletromagnéticas, que são carregadas positivamente. Então, a cinza, quando sai carregada negativamente da caldeira, ela encontra essas placas carregadas positivamente, então elas se atraem, as partículas são atraídas por essas placas, e com o tempo tem uns equipamentos mecânicos que são os martelos, ou em algumas tecnologias se usam vibradores, e essa cinza que está presa nessas placas é desprendida com a batida desse martelo, e como pode ver na animação, ela cai até os silos de contenção de cinza, onde é feito um trabalho de transporte dessa cinza até chegar aos silos, e o caminhão da transportadora de cimento, pode ser os caminhão cebolão, eles carregam essa cinza até as indústrias cimenteiras. Então, esse é o princípio básico de funcionamento do precipitador eletrostático. Então, vamos a mais uma pergunta. Quais as manutenções envolvidas e necessárias para o funcionamento desse equipamento? Bom, como é um equipamento bastante importante, bastante grande, é um equipamento que envolve todas as equipes de manutenção da Engie. Mecânica, a elétrica e a automação. Então, o que é a equipe mecânica? Ela é responsável pela parte de inspeção. Quando o equipamento tem que ser parado para manutenção, ou devido a alguma ocorrência que aconteceu na máquina, e esse equipamento é isolado, a equipe mecânica tem a oportunidade de entrar dentro desse equipamento e fazer a vistoria, que eles verificam desgaste de bucha de isolação, verifica sujeira. É bastante importante você verificar se as sujeiras não estão impregnadas na parede desse equipamento, ou nas placas. Então, é importante fazer a limpeza para garantir essa eficiência da máquina sempre bastante elevada. E a outra equipe que é responsável por esse equipamento, trabalha nesse equipamento, é a equipe elétrica. A responsabilidade da equipe elétrica é em relação à tensão, ao controle de tensão e corrente nos campos elétricos dessas placas, e além de outros equipamentos, como disjuntores, contatores, resistência de aquecimento, entre outros equipamentos que é de responsabilidade da equipe elétrica. E o outro setor, que é o setor que eu trabalho, é o setor de automação, instrumentação e controle, que tem a responsabilidade de todos os equipamentos de sensoriamento em volta desse equipamento, que é transmissor de temperatura, transmissor de pressão, transmissor de rotação, vários sensores espalhados pelo precipitador, além da programação, toda a parte de programação, de arraste de cinza, a parte pneumática, a parte hidráulica, tem uma programação feita no CLP, e essa programação também é de responsabilidade da equipe de automação, e bem como também a parte de transmissão dessas informações até a sala de comando, até o supervisório da usina. Então, toda essa parte de transmissão de dados, de controle e programação do CLP e sensoriamento é de responsabilidade da equipe de automação. Então, essas são as equipes envolvidas nesse equipamento. Então, vou fazer mais uma pergunta, uma extra. Quando esse equipamento está em manutenção, a geração ela é parada ou ela consegue fazer essa manutenção com a geração em funcionamento? Então, depende do tipo de manutenção. Uma inspeção mecânica interna nesse equipamento, obrigatoriamente, tem que ser com a máquina parada. Porque os gases que saem da caldeira, ele não tem outro caminho a não ser passar por dentro desse equipamento. Então, seria impossível o pessoal entrar nesse equipamento com a máquina em operação. Então, ela tem que estar fora de operação e devidamente isolado, toda a parte elétrica, todos os campos, todas as energias tem que ser
bloqueadas para o pessoal entrar dentro desse equipamento, fazer inspeção. Já outras manutenções, como manutenções, medições de corrente, medições de tensão, medições nos equipamentos, nos sensores, e até mesmo na parte de transporte de cinza, o equipamento pode ser feito com a máquina em funcionamento tranquilamente. Basta o pessoal tem que cuidar com os intertravamentos e respeitar as sinalizações e as regras de manutenção. Esse equipamento pode ser operado, pode ser feito a manutenção com a máquina em operação. Correto. Então, não temos máquina auxiliar para substituir isso. Mais uma próxima pergunta, então, aqui. Qual o impacto desse equipamento na eficiência da planta? Então, esse equipamento ele precisa estar em seu funcionamento 100% para garantir a eficiência máxima da máquina. Então, qualquer falha nesse equipamento, qualquer problema que venha a ter em qualquer um dos campos elétricos que tem dentro desse equipamento, são 4, qualquer falha nesse equipamento, inevitavelmente a operação é obrigada a reduzir carga. Por que tem que reduzir carga? Porque por regulamentação ambiental não pode ultrapassar um certo valor de particulado jogado na atmosfera. Então, esse equipamento, como ele é responsável pela retenção desse particulado, ele precisa garantir esse limite. Então, se vier dar um problema, fatalmente esse limite será extrapolado. Então, para evitar do limite ser extrapolado, o pessoal reduz carga e, por muitas vezes, até tem que parar a geração. Então, dá para ver, por isso, que esse equipamento ele tem um impacto direto na eficiência da máquina. Não só ele, como outros equipamentos, como vou mostrar nesse esquemático aqui da planta, que é um simbólico esquemático da UTLA, onde a gente pode ter, você tem o carvão entrando no silo, no silo ali no silo de carvão, entra com a potência equivalente a 100 megawatts. Então, o que quer dizer isso? Você está entrando ali com uma potência de 100 megawatts através de carvão, e esse carvão passa pela caldeira e pelo precipitador, que ali está simbolizado pelo um equipamento só, que é a caldeira e o precipitador, e ali, nesse equipamento, ela já deixa 12 megawatts. Esse equipamento consome 12 megawatts, vamos dizer assim. Saindo, então, na forma de vapor, apenas 88 megawatts. E esse equipamento e temos também o condensador. Então, o condensador tem um impacto muito grande na eficiência da máquina, que é em torno de 46,5 megawatts. Por isso a importância da retubagem, daquilo que foi mostrado aí no documentário, a importância da manutenção nesse equipamento. Então, o condensador ele retém 46,5 megawatts de potência, só esse equipamento. Restando, então, aí, restando de 88 megawatts, você tira 46,5 megawatts e tira também mais 2,5 megawatts para o consumo dos auxiliares da planta. Então, você tem 100 megawatts chegando ali na forma de carvão e sai no final do gerador ali entregue para o sistema elétrico em torno de 39% de eficiência, ou 39 megawatts, que equivale a 39% de eficiência, de rendimento líquido da máquina. Então, esse esquemático mostra exatamente a importância de cada equipamento, os principais equipamentos que compõem a planta da UTLA, então, o equivalente, o que cada um necessita, o que cada um consome em termos de eficiência. Então, o precipitador ali está envolvido junto com a caldeira e ele tem um consumo aí de 12 megawatts de eficiência para essa planta. Então, essas foram as perguntas para o nosso amigo Paulo. Acho que, com todos os esclarecimentos que ele nos passou, a gente conseguiu ter um bom entendimento do funcionamento, a importância da manutenção nesse equipamento para evitar que essas perdas fiquem maiores. Para o pessoal da Unisul, pessoal de casa, acho que também foi bem esclarecido. Então, quero agradecer a vinda do Paulo até aqui, que se disponibilizou, vir lá da cidade dele, nos dar esse treinamento, essa explicação desse funcionamento desse equipamento
de grande porte. Então, muito obrigado, Paulo, por ter vindo até aí, por dar essa explicação, ter dado mostrado para nós o funcionamento desse grande equipamento. Eu que agradeço, Cleiton, agradeço a atenção do pessoal. Qualquer dúvida, estamos à disposição. As portas da empresa vai estar sempre abertas para qualquer tipo de dúvida e principalmente aberto para o pessoal da Unisul. Se quiser aprender um pouco mais sobre essa planta e sobre mais um pouco sobre a eficiência de cada equipamento, a importância de cada equipamento na máquina. Então é sempre importante falar desses equipamentos e falar da manutenção, que é a que garante realmente o funcionamento e a eficiência dessa planta. Então, obrigado, eu que agradeço. Obrigado e até a próxima. Para você compreender melhor o dia a dia da manutenção e automação, acompanhe agora como é todo o procedimento de manutenção por trás de uma ocorrência operacional. Atenção, Paulo. Paulo, na escuta? Paulo, nós estamos com um problema aqui no supervisório. Poderia dar um apoio aqui conosco? Ok, já estou chegando na sala de comando. Ok, a gente te aguarda aqui na sala de comando então. Vou providenciar o documento aqui, já estou chegando aí. Obrigado. Ok, obrigado também. Iniciando Windows. Abrir documento para iniciar tarefa. APR, análise preliminar de risco. Coordenador ligando. 88 minutos. Autorização para entrar na sala de comando. Verificando ocorrência. Assinando a PR. Assinando documento de liberação de serviço. Indicador de temperatura. Protocolo HART.
Serviço concluído. Essa foi fácil, hein? Diante de tudo isso, após 2010, o grande desafio da manutenção e operação foi adaptar um sistema de controle a equipamentos produzidos na década de 50. Alguns dados nos foram disponibilizados, como este. Aqui podemos verificar a eficiência líquida da UTLA em 2014. Podemos acompanhar em 2017 o resultado dessa modernização. Este casamento de tecnologias fez da UTLA uma referência em operação e manutenção, atingindo níveis de performance e segurança operacional. Neste outro comparativo, feito este ano com plantas de ciclo Rankine nos Estados Unidos, podemos verificar que a unidade UTLA do CTJL superou máquinas de mesmo porte em operação em todo o mundo. A importância de trazer esse documentário, de relatar o que se faz na prática, o que se aprende na universidade, esse conjunto de saber da prática com a teoria é o que mais se almeja, porque quando a gente está aqui nessa sala, a gente está praticamente vendo todas as áreas da engenharia, a gente está vendo eletrônica, está vendo automação, está vendo telecomunicações, está vendo sistema de potência, está vendo energia. Isso é que a gente mais se almeja na área de engenharia, a teoria e a prática. E esses nossos alunos aqui presentes, o Ezequiel, o Paulo e o Cleiton, isso aqui é o que mais se deseja para que o nosso curso de engenharia elétrica seja eficiente e que produza bons frutos. É isso aí. Então, para mim, teve muito valor, foi um aprendizado muito grande. Eu acho que isso, para mim, na engenharia, vai trazer muito resultado. Acho que daqui para frente, agora, quando me deparar com situações desse tipo, algum comentário, enfim, vou ter assim, uma clareza melhor do que é uma geração. Para mim, foi muito valioso. Trabalhar na UTLA, eu trabalho na parte de automação da UTLA e especificamente da UTLA 1 e 2. Participei de todo esse processo de modernização, desde o sistema antigo, que funcionou até o ano de 2010, até hoje, 2017. A gente passou por todas essas transformações e entendeu a importância de uma manutenção efetiva em todos esses equipamentos sem discriminação. Todos os equipamentos da máquina, todos os componentes de uma planta é extremamente importante para atingir uma eficiência final desejada. Então, você tem que cuidar de todos os equipamentos, porque se você deixar um equipamento desse de fora, você pode ter reflexo no final da eficiência da máquina. Então, a manutenção hoje é totalmente voltada para o conjunto da planta, para o conjunto de eficiência da planta. Então esse documentário serviu para isso, serviu para a gente entender melhor a importância da manutenção em termoelétrica numa unidade como a UTLA, que é uma unidade com mais de 50 anos de funcionamento e só está em funcionamento graças a uma manutenção bastante efetiva. Uma máquina de mais de 50 anos entregando potência máxima ao sistema só pode estar em funcionamento devido aos cuidados especiais de manutenção e operação dessa máquina. É isso, essa é a minha visão em cima dessa máquina em específico.
Todo o processo da UTLA 1 e 2, O funcionamento de um equipamento específico da UTLA. Perdi aqui. Mas aí o que eu falo, cara? Que é o que é muita coisa, né? Só fala assim, obrigado. Daí eu passo a bola para ti. Essa explicação, esse... Eu me perco, cara. Espera um minuto aí, deixa eu me relaxar aqui, cara. Para e vamos gravar de volta.